Inteligência artificial para medir e ampliar o impacto do jornalismo independente. E para essa eu quero convidar ao palco minha colega Marina Dias, diretora de comunicação da Agência Pública de Jornalismo Investigativo. E também, para o bate-papo, a Raquel Quintiliano, gerente de Relações Institucionais do GIF. Tudo bom, Marina? Raquel, também jornalista. Agora é aquela uma horinha em que eu descanso, porque não precisa mais de jornalista aqui. Gente, por favor. Boa tarde para todas as pessoas que estão aqui. Meu nome é Raquel Quintiliano, estou gerente de Relações Institucionais no GIF. Antes da gente começar essa conversa, passar aqui para a Marina, que vai trazer coisas muito interessantes, queria agradecer a Lúcia, agradecer também o Rafael, o Renato, as pessoas que conectaram a gente e abriram essa possibilidade de fazer essa discussão, não só de eu estar mediando essa conversa agora, mas de ajudar a pensar no evento. A gente está bastante feliz. Eu pude só estar à tarde, mas eu gostei muito do que eu ouvi, especialmente essa última fala agora. Acho que foi super interessante, a anterior também. E eu fiquei bem animada com as possibilidades que abriram na minha cabeça para pensar em como inteligência artificial, ou mesmo a tecnologia em si, pode aprimorar o nosso trabalho quando a gente fala de investimento social privado, de filantropia, de ação social. Então, queria agradecer também a todas as pessoas que falaram, que trouxeram suas experiências, com certeza vão ser muito úteis aí para o que a gente tem pela frente. Mas eu estou aqui com o papel de mediar essa conversa aqui, para a gente entender um pouco da experiência da agência pública, que eu acho que é muito interessante e vai abrir também horizontes, acho que para todas as pessoas que estão aqui, pensar em como apoiar o jornalismo independente e o quanto ele é importante para o fortalecimento da nossa sociedade como um todo, para a democracia, para o nosso trabalho cotidiano. Então, bem-vinda, por favor. Obrigada, Raquel. Oi, pessoal, boa tarde. Meu nome é Marina Dias, sou diretora de comunicação da Agência Pública e hoje estou aqui para contar um pouco para vocês como a Pública, que é uma ONG, é uma agência de jornalismo sem fins lucrativos, passou a usar inteligência artificial para resolver um problema muito antigo que a gente tinha no nosso dia a dia. Bom, deixa eu começar falando um pouco da Pública. A Pública é a primeira agência sem fins lucrativos do país, né? De jornalismo investigativo sem fins lucrativos do país. Isso é um modelo... a gente foi pioneira nesse modelo, então significa aí que a gente já desbravou vários terrenos. E como uma agência, né, a gente distribui gratuitamente o nosso conteúdo, então se você tem um site, um veículo e quer republicar nosso conteúdo, vai lá, agradecemos, ótimo. E também, como uma organização sem fins de lucro, para a gente é super importante entender o impacto que o nosso trabalho tem na vida real, na sociedade. Então, a gente olha, sim, para números, que a maioria dos veículos olham, para acessos, enfim, mas, para nós, olhar para o nosso impacto, o que o nosso jornalismo causa no mundo é tão importante quanto esses números todos. Bom, impacto para a gente, falando muito resumidamente, é quando alguém toma uma decisão baseada em alguma informação que a Pública revelou. E acho que aqui deve ter diferentes organizações que consideram diferentes formas de impacto. Então, achei importante trazer o que é impacto para a gente. Impacto no jornalismo, eu acho que não é um consenso até hoje. Então, isso obrigou a gente a criar uma metodologia própria da casa que faz a gente compreender impacto de uma certa forma e medir impacto de uma certa forma. Então, a gente se baseia nisso, né? Que é quando pessoas leem uma reportagem nossa e tomam uma decisão. E isso pode ser uma mãe que teve o filho preso injustamente decide se encontrar com outras mães que passaram pela mesma coisa. Ou uma deputada criou um projeto de lei baseado numa reportagem nossa. Enfim. E conhecer o impacto do nosso trabalho é tão importante para a gente saber comunicar o valor do nosso trabalho, né? A gente está num momento hoje que, enfim, as pessoas não
não confiam mais no jornalismo, tem desinformação rolando muito por aí, e a gente precisa cada vez mais falar para as pessoas, cara, jornalismo é importante, olha aqui o que o nosso trabalho faz, nos apoiem, nos financiem, nos leiam. E mostrar o impacto do jornalismo ajuda a gente a fazer isso. E sobreviver, né? Então, aqui eu trouxe um exemplo de impacto que a gente teve, isso foi real. Em 2022, a gente publicou essa reportagem que falava que o iFood contratou duas agências de publicidade para tentar desmobilizar os entregadores que estavam se organizando na época para pedir mais direitos. Então, eram basicamente publicitários que criavam páginas na internet e se passavam por entregadores. Nós fizemos essa reportagem. Ano passado, o iFood assinou um TAC, um termo de ajustamento de conduta, depois de uma investigação, né, dos dois MPs, tanto o Ministério Público Federal quanto o Ministério Público do Trabalho, investigaram essa história, e o iFood assinou um termo de ajustamento de conduta, e, entre outras ações, eles se comprometeram a financiar pesquisas sobre esse mundo do trabalho em aplicativos. Isso aconteceu por causa dessa reportagem. Bom, e aí o que a gente usa para identificar impacto? Isso aqui são algumas coisas que a gente usa, isso é a ponta do iceberg, a gente nunca vai conseguir olhar para tudo, mas a gente olha para menções em sites, jornais, podcasts, rádio, TV, menção em rede social também, menções em relatórios e documentos públicos, relatos que chegam para a nossa equipe, isso acontece bastante, então o engajamento da equipe é fundamental, embora o repórter não sai para a rua falando eu vou fazer essa matéria aqui que vai derrubar o presidente. Não, o repórter é guiado sempre pelo interesse público. Se tem uma informação de interesse público, ele vai investigar e a gente vai publicar. A gente tem uma estratégia de impacto que vem depois disso, né, que é para chegar nas pessoas. E também temos usos profissionais diversos. Então, quando um professor usa uma reportagem nossa em sala de aula, ou quando um advogado usa num caso, enfim, para defender seu cliente e tal, isso tudo a gente usa para o nosso monitoramento de impacto. E até 2018 a gente fazia isso manualmente. Assim, a gente não tinha exatamente uma metodologia, era uma coisa meio subjetiva. Em 2019, nós melhoramos um pouco essa metodologia, passamos a usar uma ferramenta chamada BuzzSumo, que basicamente são alertas, como um alerta do Google seria, que procuram menções à pública na rede. E aí, em 2019, a gente começou a planilhar isso e ter um controle maior e ter uma metodologia mesmo. Em 2020, nós criamos um site WordPress que puxava esses alertas do BuzzSumo, e aí a gente tinha como se fosse um formuláriozinho para preencher e explicar o que estava acontecendo ali, classificar aquela menção. Só que isso levava muito tempo. Assim, a pública foi crescendo. Hoje a gente tem mais ou menos 400 menções por mês. Isso levava um tempão. Assim, mesmo com essa ferramenta, com esse site WordPress que a gente criou, era muito. Ele tinha muito dado para processar, e o processo mesmo de classificar tudo isso era demorado. Então a gente deixou de lado esse site, voltamos para as planilhas, até que, em 2023, nós criamos o Public IQ, que foi basicamente voltar para esse site que a gente tinha, esse site WordPress, só que com uma ajudinha de IA do ChatGPT, especificamente. Então, o Public IQ ele pega essas 400 menções por mês, também puxa o conteúdo que a gente publica no site, descarta falsos positivos. Agência pública é um nome meio comum, então a gente tem aí a FINEP, Agência Pública de Inovação, que aparece lá nos nossos alertas e a gente sempre tem que deletar. Outro dia o Milei resolveu acabar com a Agência Pública de Comunicação da Argentina. Nosso alerta foi a loucura, né? Mas não era nada sobre a gente, enfim. Essas menções elas são associadas às
publicações correspondentes, classificadas por tipo e descritas. Então, tem uma descriçãozinha do que aconteceu ali. Esse processo ele mistura automação simples e ChatGPT. Então, primeiro, ele pega esse alerta, ele extrai os dados, extrai um texto, basicamente, do que está ali, define se é sobre a pública ou não. Isso é um prompt de ChatGPT. Depois define se é uma republicação ou não. Como a gente distribui nosso conteúdo gratuitamente, a gente, né, tem que separar as republicações de outros tipos de menção. Depois ele encontra o artigo relacionado, e acho que esse hoje é o nosso maior gargalo, porque se o site não tem um link para o nosso site, nem o ChatGPT, nem a automação tem muito como saber. Então, por exemplo, se o Pedro linka no meio uma reportagem nossa, ele vai colocar lá, pública, entre parênteses, e link para o nosso site. Nem todo mundo faz isso. Então, a gente tem que ir atrás mesmo e fazer esse processo manualmente de contar para o sistema sobre qual matéria está falando ali. Depois ele gera uma análise. Isso também é feito pelo ChatGPT. Ele conta para a gente o que está acontecendo, em qual contexto a pública foi citada e por que isso é importante para a gente. E também tenta falar qual reportagem foi, nem sempre é possível. E depois ele classifica essa menção. A gente tem sete categorias possíveis que a gente foi criando, e que, desenvolvendo isso, eu descobri que elas eram extremamente subjetivas e fui obrigada a trabalhar muito nessa classificação, porque o ChatGPT não entendia, simplesmente. Assim. Nós usamos o ChatGPT 4 nesse processo, muito importante dizer. 3.5 não rolou. Então, foi isso. Assim, acho que essa foi a parte mais difícil, contar para o sistema como era a nossa metodologia. E aí a gente consegue olhar isso por reportagem. Então, essa matéria do iFood que eu citei, por exemplo, ela tem mais de 100 menções por aí. O nosso sistema ele pega todas essas menções, cada uma com sua descriçãozinha, faz um resumão de todas essas descrições. E aí nós usamos isso nos nossos relatórios, tanto internos quanto externos, para apoiar a nossa própria comunicação. Eu também consigo fazer grupos de reportagens. Então, por exemplo, se eu quero saber agora, se eu quero olhar para o impacto da nossa cobertura sobre os desastres no Rio Grande do Sul, consigo fazer um grupo de matéria sobre isso, e olhar para esses impactos. Resultados práticos até aqui. A gente economiza cerca de 75% do tempo que a gente levava antes, quando era tudo manual. A gente faz análises mais completas de cada menção, porque a gente tinha, imagina, 20 menções por dia. Você não consegue fazer, né, levar muito tempo, escrever um parágrafo inteiro sobre cada link. E a gente também é meio modesta com o nosso trabalho, e o ChatGPT não é. Ele definitivamente não é modesto. Então, ele levanta bem a nossa bola. Também passamos a fazer uma classificação muito mais consistente. Antes eu trocava ideia com a minha equipe sobre como classificar cada coisa. O ChatGPT não para me perguntar: você acha que isso é assim ou não? Ele precisa saber exatamente como as coisas devem ser classificadas. Então, como eu já falei, acho que essa foi a parte mais difícil, assim, ensinar para ele essa classificação. E a gente segue revisando e checando menção por menção, e tudo que o ChatGPT faz nesse processo. E é isso. Assim, no fim das contas, o PublicaIQ permite a gente ser muito mais ágil num processo que é importante para a gente, mas que demorava muito tempo, custava muito do nosso tempo. E aí agora a gente consegue fazer mais jornalismo, consegue pensar mais em estratégias de impacto, para depois ele olhar para tudo isso e classificar tudo. E é isso, gente. Muito obrigada. E vamos conversar. Vou vir aqui mais para frente agora. A ideia... Eu trouxe uma série de perguntas aqui, mas eu acho que vão vir muitas outras. Mas trouxe algumas só para a gente começar
essa conversa, e quando eu soube desse projeto, eu fiquei muito interessada. Primeiro porque, por vezes, quando começa a surgir a discussão de inteligência artificial, e a gente já falou aqui, aquele medo da substituição, né, do nosso trabalho, do trabalho humano. E quando a gente fala de jornalismo, de produção de conteúdo, parece que esse medo fica ampliado. E, por vezes, a gente acaba adiando experimentar essas tecnologias para ajudar no nosso dia a dia. Então, eu queria entender primeiro como é que surgiu essa necessidade. Qual foi o momento que você falou assim, nossa, não estamos dando conta de fazer isso da maneira como temos feito e vamos tomar a decisão de adotar ferramentas de inteligência artificial. Assim, teve um momento que vocês pararam e pensaram e falaram assim, nossa, agora a gente precisa usar isso. Teve um momento de vamos usar inteligência artificial, né? A Pública, ela é uma organização que sempre pensa em inovação, desde sempre, e a gente sempre a gente sempre olha, né, para o que está acontecendo no mundo e também na tecnologia. A Pública cobre os efeitos das big techs na democracia, principalmente. Então, isso é fundamental para nós. Mas, ao mesmo tempo, a gente não vai virar e falar ai, não vamos usar isso. Então, a gente entendeu que era super importante a gente pensar em como usar IA no nosso dia a dia. Acho que a primeira coisa que a gente falou foi jamais vamos escrever reportagens com IA, não. Mas a gente pode usar para facilitar vários processos do nosso dia a dia. E aí passamos a pensar nesses problemas que a gente tinha e que a gente precisava resolver e que poderiam ser resolvidos com IA. E acho que é um ótimo ponto de partida. Assim. Nem todos os problemas de uma organização são resolvidos com IA. O nosso desenvolvedor sempre falava isso, quando a gente vinha com alguma ideia, ele falava, cara, não, isso não é um problema de IA. Parem. Mas o Public IQ era total. Assim, era uma coisa que a gente fazia manualmente que, cara, não dava. Eu estava quase largando mão. Assim. Tem histórias específicas que é isso, assim, a orientação para a equipe é, cara, você só registra isso se for uma coisa muito, muito gigantesca, sabe? Enfim. Legal. Mas foi meio isso, assim, a gente entendeu que não dava para passar sem pensar nisso, sabe? E, nesse sentido, a pergunta que não quer calar, né? Desde que vocês tomaram a decisão até esse momento agora, quanto tempo vocês levaram nesse processo para construir todo esse processo, né? Porque acho que é mais do que a ferramenta, né? Um processo. E quanto que vocês gastaram para fazer isso? Eu quero saber, porque a gente está vendo tanta coisa possível, mas isso é acessível, não é? Tem que ter muito investimento, não tem? Enfim, se você puder falar um pouco sobre isso também é interessante. Olha, a gente só conseguiu parar para fazer isso, porque é isso, né? A gente tem um ritmo muito maluco de redação. Então, a gente conseguiu separar uma parte da equipe, eram 5 pessoas mais focadas nisso, porque a gente foi participar de um desafio da Open Society Foundations, que lançou um desafio para o uso de inteligência artificial em redações. Então, a Pública foi uma das 12 redações selecionadas, entre as muitas que se inscreveram. E aí a gente tinha um tempo para finalizar isso, a gente tinha um cronograma de trabalho. Se não fosse isso, eu não sei se a gente teria conseguido, sinceramente. O Public IQ não foi o único projeto que a gente fez nesse processo. Também fizemos um outro que chama Reportagens para Ouvir. Se vocês entrarem no nosso site, vai estar lá. Que é basicamente uma voz sintetizada, uma voz de uma pessoa real, sintetizada por IA, lendo as nossas reportagens. E nós, para participar desse desafio, nós recebemos $5.000, que era para a gente desenvolver esses projetos. É importante dizer que o Public IQ não está finalizado, acho que tem várias coisas para resolver, de funcionalidade, de usabilidade, e a gente quer que ele seja um projeto que possa ser usado por outras organizações. Acho que não só redações, mas ele faz sentido para outras organizações. Então, a gente ainda está em busca de viabilizar isso. Bacana. Parece que não é tanto, né, um recurso tão... Isso você está falando desse investimento, mas também tem toda a equipe, aí 5 pessoas envolvidas, dedicadas por um período de tempo para conseguir colocar isso para funcionar. E é importante dizer que a gente tinha um desenvolvedor trabalhando com a gente. Assim,
Isso é bem importante, na verdade. Acho que eu nunca tinha mexido com IA antes. Para mim, tinha momentos que eu falava, cara, isso não vai dar certo, não está dando certo. Mas deu, e é muito louca a sensação assim, de tipo, resolvi um problema que eu tinha há muito tempo. Mas a gente tinha um cara que ficava, né? A gente faz isso via API do ChatGPT. Então, tinha a pessoa que fazia tudo isso por trás aí. Eu tenho uma última pergunta antes da gente passar para o público, que eu queria entender um pouco que mudanças vocês tiveram que fazer na metodologia que vocês já tinham para colocar isso dentro desse processo e que boa prática, né, que lição aprendida você gostaria de compartilhar, assim, como a mais importante, o que vocês aprenderam nesse processo que fariam diferente no futuro, enfim, entender um pouco sobre como que vocês colocaram a metodologia para funcionar junto com a inteligência artificial e que lição aprendida. Eu acho que a gente teve que desenvolver muito a metodologia, né? Porque antes era isso, era essa. A gente até tinha alguma documentação disso, mas quando eu comecei a falar para o ChatGPT aplicar essa metodologia, ele não entendia porque não estava suficientemente objetiva. Então foi isso. Eu tive que desenvolver muito e deixar muito objetivo. E chegou um momento que assim a gente tem 7 classificações e algumas são pequenas diferenças entre uma e outra, assim, coisa de nuance mesmo. Chegou uma hora que eu não aguentava mais, eu comecei a perguntar para o ChatGPT: o que faria você classificar esta menção desta forma? E funcionou. Deu certo. E aí eu acho que começar por um problema que você realmente tem, que realmente é uma dor na sua organização e que pode ser resolvido com IA é uma ótima pedida. Assim, acho que, enfim, não sei, acho que se a gente tivesse resolvido inventar uma grande coisa que a gente acha que seria muito legal para os nossos leitores, tal, eu não sei se isso funcionaria tão bem. Mas era isso, era a gente resolvendo um problema interno nosso. E tem isso também, né? Aí tem o risco da gente, como uma organização de jornalismo, sair publicando aí coisas que são geradas por IA e que, enfim, pode dar muito errado. Então, a gente também fez essa escolha de apostar em um projeto mais interno, mais nosso. E o Reportagens para Ouvir, que enfim, é leitura, tal. Ele também, enfim, tem umas histórias engraçadas aí da inteligência artificial lendo coisas de um jeito esquisito, mas a gente conseguiu melhorar muito isso já. Eu acho que na mesa anterior à nossa, uma discussão sobre a necessidade de fazer perguntas certas. Fiquei com isso na cabeça. 2 anos eu estava morando em Brasília e decidi voltar para São Paulo. Sou de São Paulo. E simplesmente falei, vou começar a procurar trabalho. Liguei nas agências que eu já tinha trabalhado, nos veículos e tal. E de repente começaram a vir várias propostas. E eu até fiquei um pouco assustada, né? Porque dizem que depois que a gente passa dos 40 é mais difícil de arranjar emprego, né? E eu comecei a perguntar para as pessoas, né, por que elas estavam procurando alguém com o meu perfil. E o que eu ouvi era exatamente porque elas queriam pessoas com mais de 40 anos e que tinham experiência na área e tudo mais. Mas era simples assim, eu preciso de pessoas que façam boas perguntas. Porque a gente tem ferramentas novas, faz sentido a gente usar. Você não precisa saber usar elas, a gente te ensina se você não souber. Mas eu preciso de alguém que saiba fazer boas perguntas. A experiência ajuda a fazer boas perguntas. Porque a gente precisa treinar essas inteligências a dar as respostas que a gente precisa. Então, acho muito interessante você trazer isso, porque é exatamente isso, né? Fazer boas perguntas para treinar a inteligência a te entregar boas respostas, bons processos, bons resultados. E eu acho que, para uma empresa de comunicação, é fundamental fazer boas perguntas. Então, acho que a Pública, assim como outros veículos de comunicação que possam adotar a inteligência artificial ou já estejam usando, acho que o grande desafio sempre é esse, fazer boas perguntas, treinar a inteligência para que ela possa dar boas respostas. E eu estava outro dia também conversando com uma inteligência artificial, que é a Deb, e de igualdade racial, e eu fiz várias perguntas sobre mim.
E ela trouxe umas respostas meio genéricas. E aí eu perguntava de novo. Chegou uma hora que ela falou assim, você é fã da Raquel, né? Você é bem fã da Raquel. Aí eu falei assim, não, eu sou a Raquel. Ela, tá, então me diga sobre você para que eu possa aprender. E aí eu disse coisas, escrevi, e aí depois eu deixei uns dias, entrei de novo e fiz a pergunta, e ela trouxe um texto melhor, uma resposta melhor. Então, eu acho que a gente estava falando sobre essa velocidade, né? Como que as coisas estão avançando e o quanto que é importante a gente fazer boas perguntas e treinar essas inteligências. Mas acho que agora a gente abre aqui para a pergunta da plateia, do público. Acho que tem gente online também, para além de quem está aqui presente. Tem uma pergunta aqui que está dirigida à Marina, mas eu acho que você, Raquel, se você quiser dar um pitaco, por favor, dê também. E talvez eu queira me meter depois na resposta. Como podemos reverter o cenário atual de desinformação, principalmente no que tange o desenvolvimento científico na saúde, e usarmos inteligência artificial para reforçar a veracidade de informações? A pergunta é do Wander Finotti, da NHR Brasil, No Hanseníasis Remains. Acho que a gente nem precisa ficar apenas em saúde, né? Porque, no fim das contas, a questão é... Eu acho que a gente tem um problema de desinformação hoje muito grande, que muitas vezes as próprias Big Techs, o Google, enfim, Facebook, YouTube, muito, favorecem a desinformação em detrimento da informação qualificada. Então, por exemplo, você entra no YouTube e você vai, enfim, receber 1000 anúncios e recomendações mesmo ali do lado de vídeos que negam as mudanças climáticas, por exemplo. Eu acho que começa por aí, né? Das Big Techs, de fato, entenderem que elas não podem, de forma alguma, promover esse tipo de informação, né? Desinformação, no caso, em detrimento, né? Enquanto isso, a audiência de organizações que realmente fazem jornalismo sério, profissional, está caindo cada vez mais. Assim. Eu acho que a gente tem que checar, né? Acho que quando a gente fala com o cidadão comum que recebe uma informação, seja pelo WhatsApp, seja por qualquer meio, tentar checar, né? Pelo menos por 2, 3 lugares. É aquela coisa, vamos ver o contraditório, vamos ver o que um veículo de comunicação está falando, vamos ver o que um site oficial, um site governamental está falando. Quando a gente fala de saúde, a disseminação de desinformação é muito grande e é grave, porque isso pode levar as pessoas, inclusive, a perder a vida. Né? Se ela não tem uma informação correta de um procedimento, do que ela deve fazer, e tomar consequências sobre isso, mais grave ainda. Agora a gente está enfrentando essa questão no Rio Grande do Sul e tem aí uma questão com relação às doenças causadas por aquela água suja que está ali. E tem gente dizendo que isso não existe, que não acredita. Então, quer dizer, nessa pessoa não vai até o serviço de saúde, que já está difícil de encontrar funcionando, e aí passa 2, 3 dias e acaba, por vezes, levando até ao óbito. Então, acho que a primeira coisa é checar outras fontes. A gente viu essa semana uma coisa que é muito interessante, que é positiva, que foi descoberta, né, pelos gringos de Machado de Assis. E aí saíram várias matérias sobre isso, eu achei super legal. E assim, gente, a gente tem uma política pública de tradução de livros. A gente tem um site chamado Domínio Público que está toda a obra de Machado de Assis. Mas, ainda assim, veículos de comunicação colocaram notícia com uma imagem de Machado de Assis como um homem branco. O Machado de Assis é um homem negro. Então, assim, a gente ainda está gatinhando no processo de checagem e de averiguação das coisas, inclusive por conta do tempo. Todo mundo quer dar essa informação antes e acaba não checando adequadamente. Isso tem a ver com os veículos de comunicação, mas também tem a ver com as pessoas que fazem comunicação, os influenciadores, as outras pessoas que estão aí na rede. Então, eu diria que é importante checar, pelo menos com 2 fontes. Uma de grande imprensa confiável e uma fonte oficial. Deixa eu acho que eu vou dar uma resposta para isso, um bocado na linha da Marina. A minha impressão, em geral, a respeito desse debate sobre desinformação na internet é que a gente confunde sintoma com causa. Sabe? Fake news é sintoma, não é o problema. É sintoma do problema. É um sério risco que eu corro de estar falando isso aqui na Microsoft, porque vai parecer cabotino,
Mas por que ninguém reclama de desinformação no LinkedIn? Por que não existe um problema de desinformação no LinkedIn e existe um problema imenso de desinformação em todas as outras redes? A questão não é que a Microsoft é boazinha e as outras são mazinhas. A questão é que o algoritmo do LinkedIn não tem por interesse principal que a gente fique dentro daquela rede social a maior quantidade possível de tempo. O objetivo do LinkedIn é que você vá lá e se informe, entendeu? E tenha uma percepção geral de que a informação ali tem qualidade. Porque, no fim das contas, por ser uma rede profissional, o que vale ali é a credibilidade. É isso que é importante. Então, orienta-se o algoritmo a pegar e jogar para você aquilo que, de fato, vai ser, de alguma forma, útil para você. As outras redes sociais têm um algoritmo cujo objetivo é que a gente fique voltando e voltando e voltando e voltando. Todo mundo que tem filho adolescente aqui conhece a experiência dos moleques no raio do TikTok. Porque o troço é absolutamente viciante. Ou todo mundo aqui provavelmente já viveu a experiência de estar no Twitter, provavelmente, eu sei, tem que chamar de X, ou então no Facebook há mais tempo, tudo mais, e com aquela sensação de que eu preciso voltar porque tem alguém errado na internet. E tem que voltar e voltar e voltar e voltar. Por que acontece isso? Porque o tipo de conteúdo, o tipo de informação que é impulsionado, o tipo de informação que chega a milhões, é aquela que mexe emocionalmente com a gente. Angry people click more. É exatamente isso. E quando você está sempre selecionando, aí fica esse debate como se fosse um debate sobre liberdade de expressão, quando o debate não tem absolutamente nada a ver com o direito de as pessoas publicarem X ou Y. As pessoas podem publicar à vontade. O problema não é freedom of speech, é freedom of reach, ou seja, liberdade de alcance. Por que quem é apresentado a milhões são aquelas pessoas que publicam coisas que deixam as pessoas zangadas, com raiva, querendo voltar e voltar e voltar e voltar? Porque isso faz a gente voltar e voltar e voltar e voltar e voltar, tem mais propaganda exibida e tudo mais. Quer dizer, no fim das contas, a gente está falando de um algoritmo que joga para mais pessoas o tipo de informação que engaja, mas o tipo de informação que engaja é aquela informação que gera briga, que gera disputa, que muitas vezes é falsa ou forçada, tudo mais. O problema de desinformação não é que tem mais gente mentindo, é que as mentiras estão sendo exibidas com mais frequência e para mais pessoas o tempo todo. Isso é um problema simples de regulação. Entende? E monetizadas, né? E monetizadas, claro. Enfim. Então, eu acho que não é tanto... A Marina estava falando, né? Tem problemas que não são para a inteligência artificial. Esse é um problema causado por inteligência artificial e por uma inteligência artificial que tem um propósito. Imagina, a empresa tem que fazer dinheiro mesmo. O problema é que isso é um bem público, é o debate público. É que o debate público está acontecendo... Está acontecendo nesses lugares hoje. Quer dizer, essa coisa se resolve. É só botar regra e tudo mais. E nenhum país do mundo, nem a União Europeia, por enquanto, teve coragem de botar esse tipo de regra. Eu não sei se vocês talvez queiram completar ou questionar, de repente. Ou... Tem mais? Estou preocupada com tudo. Já passamos o tempo. Não temos mais. Desinformação vocês acham, o principal problema para nós jornalistas na internet? Nossa. Também. Mas é isso. Eu acho que é muito na linha do que você falou, assim, que é o sintoma. Eu não sei se é o maior problema. Eu acho que quando a inteligência artificial ou aquilo que é produzido por essa inteligência da internet, dos códigos, ela reforça problemas do mundo real, né, e joga isso para o mundo virtual, eu acho que aí a gente tem um problema sério. A gente está com um problema sério hoje no Brasil, mas em outros países também, com relação a reconhecimento facial, por exemplo. Né? Pessoas sendo abordadas. Teve um caso em Salvador, no Carnaval, com uma mulher negra foi abordada 3, 4 vezes pela polícia
porque, né, a inteligência artificial não conseguia diferenciar as pessoas negras. Então, assim, você leva para... A inteligência que é um artificial... problema já conhecido há alguns anos, né? Já era para Exato, estar mas resolvido. o que é importante dizer é que a inteligência artificial, a gente estava acabando de falar isso, ela aprende conosco. Ela aprende o melhor e ela aprende o pior. Então, está na nossa... É muito fácil agora dizer, isso é culpa da inteligência artificial. Gente, quem criou a inteligência artificial? Fomos nós. Quem alimenta e quem ensina ela todos os dias como agir? Somos nós. Então, eu acho que a grande questão está aí. E eu acho que esse é um desafio para o jornalismo também. Porque o jornalismo também está construindo narrativas, assim como outras áreas. Então, na medida que o jornalismo não fizer um bom uso disso, vai estar ensinando também coisas para a inteligência artificial e com um alcance gigantesco. Então, a gente realmente tem que pensar. Esse ano, por exemplo, que a gente tem eleições, essa é uma grande discussão que está colocada, né? Os avatares, seja de vídeo, de voz, inclusive de jornalistas sendo usados, né? Estão construindo um avatar de jornalista para se passar, né, uma informação verídica. Você já tem um? Eu? Não que eu tenha sido informado, mas às vezes aparece no Twitter que eu disse umas coisas que eu falei, eu não falei isso não. Deve ter. Pois é, então a gente tem que estar muito atento a isso, por isso que a checagem é importante. Uma situação muito antiga, assim, aconteceu na minha família, sei lá, faz 15 anos. Minha tia morava nos Estados Unidos, minha avó no Brasil, e antigamente se falava por telefone, e surgiu o Skype. Então, vamos conversar com o Skype. E ligamos, e minha avó conseguiu se conectar com a minha tia ali, e ela achou aquilo muito esquisito. Muito esquisito. E ela pegou e falou assim, eu vou te fazer 3 perguntas. E ela fez 3 perguntas para minha tia, que só minha tia conseguiria responder. E aí, quando a minha tia conseguiu responder, aí ela conversou. Mas ela estava desconfiadíssima. Tipo, será que é ela que está ali? Então, acho que a gente tem que fazer essa pergunta. Será que isso que estão dizendo, que ele está dizendo, é ele mesmo? A gente conhece né, o que ele costuma dizer. Será que é isso mesmo? Então, essa é a importância da checagem. Né? A gente tem que desconfiar, mas a gente também tem que treinar melhor, ensinar melhor a inteligência artificial, para que a gente tenha aí, não só no jornalismo, mas em todos aqueles que têm responsabilidade de comunicar e informar, possam fazer isso melhor. Tem uma pergunta aqui do Tiago, do Campo, que eu não saberia responder, não sei se vocês vão saber, eu acho que talvez seja uma pergunta um pouco mais para alguém de tecnologia, mas de repente vocês... Como, além de buscar veracidade de informação, fazer ou impor que a IA busque veracidade da informação passada num prompt? Nossa. Quer arriscar, Marina? Então, não, eu posso falar um pouco da minha experiência, porque eu acabo usando, nesse processo de criação do Public IQ e para outros processos do meu dia a dia, eu acabo usando IA para perguntar coisas. E eu acho difícil, assim, eu nunca consegui, na verdade, fazer com que a IA tenha... Assim, as IAs gratuitas, elas alucinam completamente, muitas vezes. Tanto que a gente precisou usar o ChatGPT-4 nesse projeto, porque não dava, simplesmente eram umas coisas absurdas que vinham. Mas eu tenho tentado, por exemplo, fazer o... E testei isso em algumas IAs diferentes, no Copilot, no Gemini, no ChatGPT, que é fazer ele procurar cópias das reportagens da Pública na rede, ou tipo onde foi publicada esta frase especificamente. E, cara, nunca dá certo e vem umas coisas meio bizarras, assim. Ele vai muito por aproximação. Não sei se eu respondi muito, mas a minha experiência com isso e com... Assim, às vezes até tem. Ele até te dá mais ou menos, tipo, tirei isso deste site, mas não era exatamente o que eu estava perguntando, assim. Então, tem uma dificuldade, sim, eu percebo que tem uma dificuldade das ferramentas de achar essas coisas. Eu acho que aí entram os dinossauros. Tinha um site que eu usava muito, chamava Arquivos da Internet. É um site americano, eu acho, que ele catalogava todos os www e Internet Archive. Exatamente. Eu usava muito isso para pesquisar.
Eu acho que aí volta a coisa de fazer boas perguntas e dizer exatamente o que você quer e pesquise em tais e tais e tais lugares. Esse dia eu estava pesquisando informação sobre quesito cor no censo e fiz a pergunta sobre uma população específica de uma cidade. Ele trouxe, desconfiei, achei que estava estranha aquela resposta. Eu falei, eu quero que você pesquise na base de dados tal, do IBGE, tal, e do DataSUS e do sistema de óbitos. E aí sim ele conseguiu entender que era aquilo que eu queria e buscar informação, e trouxe informação de 1837, do primeiro censo que traz informação sobre raça-cor, porque tinha isso nos arquivos do IBGE. Então, é aquilo, a gente ainda precisa estar aqui, fazendo boas perguntas e direcionando onde é que você quer olhar. Só que aí tem que saber onde é que se quer olhar. Quem não tem essa informação não vai pesquisar. Então, eu acho que a gente tem uma responsabilidade, nós que estamos aqui, que eu estou vendo as pessoas, assim, muita gente cabeça branca, a gente tem essa responsabilidade, porque este arquivo está aqui na gente. Se a gente não passar isso agora, as próximas gerações vão ficar com isso pendente. Eu já vi... Tem uma responsabilidade aí. Desculpa. Eu já vi algumas vezes o ChatGPT, a versão 4 e a 4O, corrigirem. Ele é muito delicado, né? Ele é muito educado, muito gentil. Ele nem diz que ele está te corrigindo e tal, mas eu já vi ele corrigir algumas vezes informações, premissas que eu tinha posto na pergunta e que ele meio que gentilmente... Só que a minha impressão é que não dá para contar que isso vai acontecer, porque às vezes ele também compra de barato a premissa que você inseriu, a informação que você botou. E se você botou uma informação muito errada e ele não captou, ele periga sair alucinando, partindo do princípio de que aquilo era verdade, né? E ele é inteligente a ponto de saber, inclusive, que palavras a gente usa para ver se a gente está seguro o suficiente. Vocês já fizeram esse teste? Façam perguntas diferentes, usando palavras diferentes. Sabe quando você não está muito seguro? Eu acho que... Ele te traz uma coisa. Quando você fala de forma assertiva, ele te traz outra. Então, assim, ele já consegue... Isso estou falando de ChatGPT, porque eu uso bastante também. Mas as outras, eu acredito que fazem o mesmo. Elas já conseguem identificar isso. Não, isso escrevendo, tá? Não sei se de áudio e de vídeo também. Mas, quando você escreve com segurança, ele te traz outro tipo de resposta, porque ele entende que ele tem que conversar com você num determinado nível. Então, acho que isso... Enfim. Raquel, Marina, muito obrigado. Obrigada.